Olá, alunos! Vamos para a segunda videoaula do nosso curso, O Estado e os Problemas Contemporâneos. Nessa videoaula, a gente vai tratar de das políticas sociais do Estado, que seria educação e emprego e geração de renda. Novamente, temos aqui conosco o professor Cláudio Andrade, que vai nos trazer mais algumas de suas experiências. É sempre bom colaborar, Jefferson. Nós que somos oriundos das escolas públicas, né? Passamos por várias escolas públicas, até doutorado público e etc., contribuir. É um dízimo social, compartilhar com os alunos e com todos aqueles que nos ouvem, né, um pouco de políticas públicas, sobretudo um assunto tão importante quanto este. Sem dúvida, como os nossos alunos puderam ver no livro, né, a gente tem muito assunto para se discutir sobre isso. Uma pergunta, professor Cláudio. A Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB, ela trouxe avanços para a educação brasileira ou, como o próprio Roberto Freire questiona no seu livro, também alguns ranços? Então, na verdade, o mentor da LDB foi o ex-senador Darcy Ribeiro, um antropólogo bastante prestigiado, um humanista, um político importante, deixou alguns herdeiros aí, né? Cristóvão Buarque, por exemplo, praticamente um herdeiro do pensamento de Darcy Ribeiro. O Cristóvão Buarque até hoje tem aquele famoso discurso que todos os homens públicos deveriam ter seus filhos nas escolas públicas. Assim sendo, a escola pública seria muito melhor do que é hoje, né? Eu acredito, Jefferson, que a LDB ela foi importante sim, embora nem tudo aquilo que foi pensado pelo Darcy foi praticado pela legislação, né? Porque passa pelo Senado, os ajustes, as emendas, etc. e tal. Mas ela estabeleceu responsabilidades. Qual é a tarefa da União, qual é a tarefa do Estado. O famoso discurso da descentralização, né, das escolas municipais, estabeleceu as fases da educação infantil, fundamental, do ensino médio, educação profissionalizante, educação especial, né, de jovens e adultos, o ensino superior. Eu acho que foi importante, além de valorizar um personagem muito importante. A LDB, Jefferson, como todos nós sabemos, ela valorizou o professor, né? O professor é aquele que a LDB investiu na sua qualificação. Ou seja, uma escola, para ser boa, ela precisa ter um jardineiro, né? Um professor que tenha pensamentos, que tenha ideias. Hoje se fala muito em educação continuada, né? O sujeito está formado, mas ele tem que estar sempre se reciclando, sempre se capacitando. Quem faz hoje um papel importante é a educação à distância. Nós estamos aqui também para acabar com esse preconceito que existe com a educação à distância, né? E não que ela foi pensada pela LDB, mas a LDB abriu possibilidades para se pensar muitas coisas na educação. Mas principalmente, de onde vem o dinheiro? Né? E como que o dinheiro vai ser aplicado? O famoso Fundef, que virou Fundeb, né? Então, houve uma oxigenação na educação brasileira. E nessa questão, até dessa distribuição, né, de quem paga a conta, digamos assim, né? A gente ainda percebe que nós temos muito que evoluir, né? Quer dizer, municípios que às vezes arcam com parte do ônus que seria do Estado, estados, como é o caso do Estado do Paraná, que tem aí as universidades estaduais, quando deveríamos ter universidades federais. Mas nesse ponto que você colocou, a questão do Fundeb, não há uma necessidade de uma maior fiscalização, uma participação maior da população? Com certeza. Eu sei que existem os conselhos de educação, alguns nomeados pelo poder público, alguns nomeados pela própria categoria ou pela sociedade civil, mas olha, é questionável. Será que os conselhos realmente são fiscalizatórios? Né? É um problema de difícil solução. O que eu posso te dizer, e acho que é fundamental, é que recursos existem, Jefferson. Veja bem essa questão dos royalties aí agora, né? Que foi dirigido planejadamente, né? Parte desse excedente vai ser repassado para a educação. Os tributos brasileiros, como você bem sabe, né? É bem da tua área, né? Nós arrecadamos muito, né? E daí se estabeleceu ali percentuais para serem investidos na educação e saúde, por exemplo. Mas uma grande questão que eu coloco, Jefferson, e que me interessa muito discutir isso, é que grande parte dos recursos não ficam só na escola pública. Vão para a escola particular, vão para as faculdades particulares, seja em forma de isenção,
né, do ProUni. Então, aquele fala-se agora, né, o famoso grande percentual que vai para a educação, mas não é só para a educação pública não, sabe? E isso é porque existe lobby das instituições privadas. Claro que eu não estou aqui falando mal das instituições privadas, pelo contrário, mas a prioridade deveria ser a escola pública, né, a educação pública, porque o dinheiro é público. Tem uma frase da irmã do Ayrton Senna, Viviane Senna, sim, que me parece retrata bem isso. Ela diz assim: quando o dinheiro público é investido no setor público, é ideal e está correto. Quando o dinheiro privado é investido no setor público, melhor ainda. O problema é o contrário. Quando o dinheiro público é mais investido no setor privado, aí é perigoso e danoso. Aí a gente tem um problema sério. E nessa linha da questão da educação, como isso pode impactar nesse processo de empregabilidade e geração de renda? Hoje a gente percebe alguns programas como o Pronatec, né? Seriam paliativos, uma vez que nós temos problemas sérios na escola, nos seus 3 níveis, seriam de repente um paliativo até que a gente consiga organizar a nossa escola pública? Eu acho que ela está muito desarticulada, ela precisa dialogar com o mercado também, para saber exatamente quais as exigências do mercado, né? Porque senão a escola prepara muita gente. Só que é meio represado. Vou dar um exemplo para você que eu acredito que você vai concordar. O indivíduo termina a graduação, nem sempre ele vai trabalhar na área que ele se formou. Aí ele se esforça e faz uma especialização. Nem sempre ele vai trabalhar. Aí ele faz um mestrado, ele tá sendo represado dentro da universidade, aguardando uma oportunidade, que demora a acontecer. Porque quase sempre os cursos superiores, até mesmo profissionalizantes, não estão ao encontro das necessidades dos empresários, do setor produtivo do país. Os Estados Unidos têm uma política diferente. Um estado do Brasil que, nesse sentido, ele é bastante propositivo é Santa Catarina. Santa Catarina, a escola daquele estado, ela é canalizada para atender a necessidade da sua região. E daí o sujeito já sai pronto para o mercado de trabalho, sabe? Ele já sai empregado. Ele está fazendo estágio ali, mas já está empregado. A nossa região é complicada, você sabe disso, né? O estado do Paraná tem os seus problemas, né? É uma cultura um pouco diferente, que precisa ser corrigido. O Pronatec é uma situação interessante, hein? Ele qualifica bem. Eu acho que de repente pode, não diria resolver o problema, mas ele nesse momento ele amenizar, né? Soltar um pouco desse que está represado para a gente até reorganizar um pouco mais essa situação nossa, né? Bom, professor Cláudio, agradecemos aí essas palavras, né? Muito mais no sentido de reflexão para fomentar as pesquisas. É uma contribuição. Isso. Bom, alunos, nós, como eu disse, não terminamos aqui a videoaula, mas nós iniciamos aqui essa videoaula para que vocês tenham assuntos para refletir durante essa semana. Inclusive, dei uma olhada no Moodle, que tem lá no Moodle um fórum sobre um dos assuntos que nós tratamos aqui, a composição do Fundeb. Aguardo vocês no próximo módulo.